Oi pessoal, boa noite. Boa noite. Estou começando essa live hoje para a gente poder falar sobre o Ho'oponopono e sobre a conexão que nós temos com o divino através, como que o Ho'oponopono pode nos auxiliar com essa conexão. Olá, boa noite, olá. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live que eu vou fazer hoje para a gente conversar um pouquinho mais sobre o Ho'oponopono. Eu fiz uma live na segunda-feira, onde a gente conversou um pouco sobre autoestima. Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Olá Fabiana, sejam todos bem-vindos. O Instagram, ele tem uma característica de encerrar nossas lives depois de 1 hora, então vou dar boas-vindas para vocês e daqui a pouco a gente já vai começar. Já vou começar a explicar um pouco o tema dessa live. Boa noite. Cristiane, seja bem-vinda. Então eu vou começar a explicar um pouco do tema dessa live e eu queria também que vocês deixassem suas dúvidas, colocassem seus comentários para que essa live seja o mais interativo possível, para que vocês possam também solucionar suas dúvidas a respeito do Ho'oponopono. Então hoje o que eu vou falar é sobre o Ho'oponopono e a conexão com o divino, né? Como que o Ho'oponopono pode nos auxiliar em relação a isso? Então na live de segunda-feira eu já havia conversado com vocês a respeito das 3 mentes, mas eu vou repetir porque é muito importante a gente compreender a importância que as 3 mentes têm para o Ho'oponopono, para a purificação de memórias e para a transformação das nossas vidas. Para o Ho'oponopono, nós somos formados por 3 mentes. Então nós temos a mente consciente, que é o Hani. E eu queria fazer colocar uma característica assim, uma descrição para vocês. Olá, Júnia, seja bem-vinda. Para ficar mais fácil de compreender o que significa, o que elas significam, essas 3 mentes, em relação a quem nós somos. As 3 mentes, elas são... Olá, oi, Patrix, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. As 3 mentes, eu vou explicá-las hoje de uma forma um pouco diferente da forma que eu expliquei na segunda-feira, para a gente poder entender também essa importância que elas têm para nós. Então, para o Ho'oponopono, nós somos 3 mentes. Então, nós somos formados por essas 3 mentes. Nós temos o Hani, que é a mãe, que é a mente consciente. Então, nós vamos pensar na gente como uma casa. Nosso corpo, o nosso espírito, inclusive, como uma casa. O Hani é a parte da casa, é a parte comum da casa. Então, é a sala, é a cozinha, são os quartos, os banheiros. Então, é a parte que a gente convive com outras pessoas, a gente recebe outras pessoas nela, a gente tem as nossas questões para serem resolvidas, a gente tem a nossa vida cotidiana, que a gente vive todos os dias nessa parte da casa. Essa é a parte onde nós nos relacionamos com os outros através dos nossos 5 sentidos. Então, é onde eu vejo, eu converso, eu penso, eu raciocino, eu escuto, eu preparo comida, eu faço minhas atividades. Então, esse é o Hani, é a nossa mente consciente, é essa parte da casa. Nós temos também na nossa casa um porão. Esse porão é como se fosse a nossa mente subconsciente, como se fosse a nossa criança interior. Para o Ho'oponopono, esse porão é o Nihipili, que eles chamam de criança interior. Nesse porão, nós vamos colocando e vamos armazenando. Vamos imaginar um porão de uma casa que receba muita informação, que receba muita coisa. E não apenas o que a gente está vivendo nessa vida agora. Então, o Nihipili, ela não apenas guarda vamos colocar assim, as coisas, as memórias, os registros dessa vida que nós estamos vivendo agora, mas também registros de vidas passadas, de vidas anteriores que nós tivemos. Elas estão ali também, esses registros estão armazenados nesse porão, na nossa criança interior, e também
registros que nós trazemos através do nosso DNA, através dos nossos antepassados. Para a gente chegar nesse planeta, nós escolhemos o pai, a mãe que nós vamos ter, muito a partir também da limpeza que nós precisamos, que nós nos comprometemos a fazer. E com o nosso pai e a nossa mãe, vem também a carga de DNA e de memórias que eles trazem dos pais deles e dos pais dos pais, dos nossos bisavós. Então, toda essa bagagem de DNA, ela vem e fica armazenada no nosso porão, em nossa criança interior, em Uniripili. Então, imagina a quantidade de coisa que tem ali. Isso já é uma questão até da neurociência, nós não temos condição de perceber tudo que acontece ao nosso redor. Nós não conseguimos, a nossa mente, ela cria algumas estratégias para que ela não tenha que processar todas as informações. Sabe quando a gente entra, por exemplo, num lugar que a gente sempre entrou todos os dias e não percebe que um quadro mudou de lugar? Que mudaram um quadro de lugar, e na hora que as pessoas te mostram, olha, você viu que o quadro mudou de lugar? Você fala assim, gente, quando eu entrei aqui eu tinha certeza que o quadro estava no mesmo lugar. Quantas vezes a gente não faz isso? Ou então a gente entra no lugar e fala assim, olha, eu não percebi que isso estava diferente do que eu estou acostumado a ver. Porque a mente consciente, a mente pensante, ela encontra formas, ela encontra estratégias para que a gente possa lidar com todas as informações que são apresentadas para nós através dos nossos sentidos de uma forma mais tranquila, porque senão a gente fica doido. Isso mudou de lugar, aquilo ali está desse outro jeito, o céu está de cor diferente, tem nuvem no céu, tem lua, e isso aqui está sujo, eu tenho que fazer outras coisas, e ainda fica a questão de todos os pensamentos que nós temos. Então, a mente consciente, ela encontra formas, estratégias para que a gente possa não precisar perceber tudo com muitos detalhes o tempo todo. E quem percebe muito com todos os detalhes é a mente subconsciente, é o Uniripili. E essa mente subconsciente, ela guarda todas essas informações. Então, nós vamos chegar na questão de limpeza, para poder, eu estou explicando como que é esse processo, para a gente poder limpar essas memórias, limpar essa questão do que está sendo guardado ali na mente subconsciente, no nosso porão, tá? Então, a gente tem a casa, que é a nossa mente consciente, que é o Hani, e nós temos um porão, onde são armazenadas todas as nossas memórias de vidas passadas, de DNA familiar, e tudo o que acontece na nossa vida agora, a gente guarda ali naquele porão, que é o que a gente chama de criança interior, que é o Uniripili. E por fim, nós somos também um sótão. Esse sótão é Aumakua. Aumakua é o Pai. É aquele que nos mantém conectados com o Divino Criador. Então é como se ele estivesse realmente assim no topo, né? É claro que muitas vezes eu falo de trazermos Aumakua, prestarmos atenção em Aumakua, nos voltando para o coração, para aquilo que a gente sente como verdadeiro. E algumas pessoas falam até de sentir na barriga, né, no estômago, está certo, eu sinto no meu intestino aqui que não está bom, que não está funcionando, isso não está certo para mim, ou eu sinto tanta vontade de fazer alguma coisa que eu sinto ali. Hoje, eu já li estudos falando que tanto o coração quanto o intestino trazem células de neurônios. Então, quando a gente sente no coração e sente no intestino que algo deve ser feito ou não ser feito, provavelmente são esses neurônios aí funcionando e nos auxiliando a acessar a informação que a Aumakua traz para nós. Então, a Aumakua é o nosso sótão. Ele que faz a nossa conexão com o Divino Criador. Ele é o que sabe, ele que somos nós, é o que sabe qual é o nosso propósito, o que a gente veio fazer aqui, o que faz bem pra gente, o que não faz bem pra gente. E a Aumakua informa, nos manda essas informações sobre o que faz bem, o que não faz bem,
Como que a gente pode se sentir melhor? O que está certo, o que está errado sobre o que nós estamos fazendo em relação às nossas vidas o tempo inteiro. Mas a Almakua não encaminha essa informação para o Hani, a mãe. A Almakua encaminha essa informação para Uniripili. A conexão acontece entre sótão e porão. E entre porão e a casa. Então, a nossa forma de nos conectarmos com a Almakua é entrando em contato com a nossa criança interior. Ela que tem tudo armazenado, todas as informações, ela também armazena e guarda e recebe as informações de Almakua. Ela recebe as informações do divino para nós. O que acontece? Lembra que lá é um porão onde a gente também guarda todas as nossas memórias, todos os registros de tudo que já nos aconteceu? Se a gente não consegue limpar esses registros, a Almakua, a gente não consegue ouvir a Almakua. Se a gente não consegue limpar todas essas informações que a gente vai colocando e todas essas memórias que nós temos dentro do nosso porão, nós não conseguimos ouvir o que o nosso sótão tem para nos dizer. Nós não conseguimos ouvir o que a conexão do divino, que a informação que o divino nos encaminha, a gente não consegue ouvir. E aí, é por isso que nós temos que fazer a limpeza dessas memórias para que a gente possa estabelecer essa conexão com o divino. É dessa forma que a gente consegue ouvir o que está certo para nós. E é muito importante nós entendermos que as coisas que acontecem conosco na nossa vida, tudo que as pessoas nos fazem, tem a ver com essas memórias que estão guardadas na mente subconsciente, no nosso porão. Porque na oração do Ho Oponopono nós falamos: se eu e meus antepassados fizemos algo com você e seus antepassados, ou seja, se nós causamos dor a você em algum momento, em vidas passadas, ou até mesmo, não em vidas passadas, mas até os antepassados, né? Os bisavós causaram mal aos bisavós da pessoa que nos causa mal hoje. Isso gerou registros no DNA da pessoa, no meu DNA, e isso está no meu porão e está no porão dela. Quando eu purifico essas memórias, quando eu purifico esses registros, quando eu limpo isso, eu limpo também a vontade do outro de me fazer mal. Porque eu peço perdão a ele pelo mal que eu fiz a ele, ou que os meus antepassados fizeram aos antepassados dele, e ele, quando eu limpo a memória do meu porão, eu limpo ali, eu pedi perdão, aquilo está perdoado, né? Através da purificação, através das orações, através do uso das frases, limpa também automaticamente no porão dele. E ele não precisa mais me fazer mal. Ele não sente mais essa necessidade, porque as memórias que nos ligavam, que nos conectavam, elas foram limpas. Então, entendeu, né? Que ótimo. Esse é o exercício que a gente precisa fazer sempre. Toda vez que acontece algo conosco, nós temos que entender que é aquele porão ali que está sujo, que precisa ser limpo. Agora, o que é muito importante também? Não adianta nós fazermos purificação de memórias, repetir as frases, beber água solarizada, usar ferramentas do Ho Oponopono, se nós continuamos a colocar lixo no nosso porão, a colocar lixo na nossa criança interior. Então, essa live de hoje também é um alerta para que a gente comece a nos alimentar também daquilo que limpa, que purifica e que alimenta e que nutre a nossa casa. Porque se nós purificamos, então a pessoa vem e me faz mal, e eu faço uma purificação de memórias, eu quero que ela me perdoe, para que eu possa ficar livre daquela situação, mas eu chego na frente do espelho, olho para mim no espelho e falo: você não presta, não tem jeito, você
Tá vendo? Isso sempre acontece com você. Você faz isso, você faz essas coisas erradas. Desse jeito não tem como. Você está sempre fazendo isso. E isso que você está fazendo não dá certo. E a gente fala para nós mesmos aquilo que nós não estamos fazendo certo, aquilo que a gente faz que não funciona. Nós estamos de novo enchendo o nosso porão de memórias ruins que vão precisar ser purificadas depois. A gente continua poluindo o nosso espaço, poluindo o nosso local de memórias, de armazenamento de memórias, e isso jamais vai ter fim. Nós nunca vamos conseguir ter a vida que a gente deseja, porque eu purifico aqui a minha relação com o vizinho, com a sogra, com o chefe, com quem for, mas eu mesma coloco em mim memórias ruins que vão precisar ser purificadas. E olha, como eu disse antes, nós carregamos também as memórias dos nossos antepassados. Isso significa que o que eu guardo para mim de registro vai passar para as próximas gerações. Então, caberão a eles purificar se eu não faço isso. Não faço essa tarefa. Então, se eu não tenho a prática, eu não pratico o exercício do amor próprio, a declaração de amor a mim mesmo, a de purificar memórias, mas também de manter o meu porão limpo com aquilo que eu coloco ali dentro, eu não consigo manter a minha conexão com o divino. Eu não consigo ouvir a alma cua. Eu não consigo ouvir a inspiração que ele me manda sempre. Porque o tempo inteiro, ou eu estou limpando, ou eu estou poluindo. Eu estou limpando, ou eu estou poluindo. E a minha escuta consciente daquilo que eu preciso fazer, vem através de Uniripili. Não vem através de alma cua. A alma cua se comunica com o Uniripili. O sótão se comunica com o porão. E o porão se comunica com a casa. O Uniripili se comunica com a mente consciente. Se eu continuo a colocar lixo ali dentro desse sótão, desse porão, continuo colocando lixo ali dentro do porão, continuo falando coisas ruins a respeito de mim mesma, ou continua falando... Exatamente, a gente tem sempre que nos monitorar. Continuo assistindo coisas que não me fazem bem, continuo me aborrecendo, ou então estou num relacionamento que me faz mal, a pessoa me coloca para baixo, então eu estou enchendo ali, estou enchendo de informação que precisa depois ser purificada. E a alma cua tá lá todo dia mandando para mim mensagens, tá mandando. E elas estão ficando ali, em Uniripili, na minha criança interior. Só que minha criança interior, ela não consegue acessar. Ela não consegue me passar essas informações, porque ela está ocupada demais sofrendo e ocupada demais me mostrando, através das situações que eu estou vivenciando, o tanto de lixo que precisa ser limpo, o tanto de memórias que precisam ser purificadas. Então, a importância do Ho Oponopono para que nós possamos nos conectar com o divino é através dessa purificação de memórias, para que a gente possa ouvir as inspirações de alma cua que estão em nós também, mas que estão ali guardadas em Uniripili. Deu para entender? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão a respeito. Essa é uma live que eu quero trazer essa informação, essa importância dessa limpeza, para que a gente possa manter a purificação. Então, me esforço, vou ler aqui para vocês, me esforço na limpeza, mas tem pessoas ao meu redor que reclamam demais com a vida delas, porém, isso interfere em mim, como devo proceder? Então, as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que fazem reclamação, inclusive da própria vida delas, ou que reclamam da situação, como que vai ficar, a live vai ficar disponível por 24 horas, eu vou tentar salvá-la, tá? Mas 24 horas ela fica aqui com certeza. Depois você pode assistir, porque ela vai estar disponível sim, eu vou disponibilizar. Essas pessoas, quando elas fazem uma reclamação conosco, é porque com certeza existem memórias que nós compartilhamos com elas, que dão esse acesso para que elas entrem em contato conosco para reclamar da vida delas. Toda vez, Dr. Len fala isso,
Toda vez que tem um problema, já percebeu que você está ali, você está presente? Então, se uma pessoa reclama da vida dela, sobre um problema dela, uma situação, um problema no trabalho, o carro bateu, algo que aconteceu, são memórias que nós compartilhamos com essa pessoa. Então, nós temos que purificar em nós. Não é purificar na pessoa, a gente purifica na gente e a nossa purificação afeta a pessoa também. Porque, como eu disse, na medida que eu limpo no meu porão, eu faço a limpeza das minhas memórias, o porão do outro também é limpo. E é por isso que acontece a transformação na vida da pessoa também. Por isso que os relacionamentos melhoram, por isso que a gente muda a realidade. Porque uma purificação é a purificação do outro. Porque se ele veio e reclamou com você a respeito da vida dele, pergunta para ele assim, como que você se sente? Eu fico com raiva. Nossa, ou então eu tenho pena de mim mesmo. Ou eu fico angustiado. Pega esse sentimento e faz a purificação dele. Divino Criador, purifique em mim as minhas memórias que eu compartilho com o fulano de medo, de angústia, de raiva, de pena. E aí vem com os sentimentos que ele falou para que você possa purificar em você as memórias que você compartilha com ele dessa situação. Porque, olha, uma coisa que é muito importante, que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Vou imaginar que eu chego para vocês e falo assim, bati o carro hoje, tô super chateada, não é possível, o cara fez uma coisa completamente errada e fiquei com raiva demais, tô chateada. Aí vocês pensam assim, o que eu tenho a ver com a batida de carro da Letícia? Não tem nada a ver, estava em casa. Como que é essa história de memórias que são compartilhadas com a Letícia, que de carro batido? Eu nunca bati meu carro. Ou eu bati, mas como assim? Eu bati, agora eu sou responsável pela batida de carro dela. Não é a batida de carro em si que nós purificamos, mas a memória que precisa ser purificada e que foi projetada através da batida de carro. Então, a memória pode ter sido de uma vida passada, uma situação que me trouxe angústia, que me trouxe raiva, e que ela está se manifestando através da batida para que eu possa ter a oportunidade de pegar o que eu senti com a batida e purificar. Porque a batida em si, ela é neutra, ela é uma situação absolutamente neutra. Aconteceu, eu posso simplesmente olhar para ela e constatar que eu bati o carro. Mas vem todos os sentimentos juntos. E esses são os sentimentos que eu estou guardando, que eu tenho armazenado nas minhas memórias, que estão se manifestando através da batida de carro, para que eu possa purificar. Então, eu conto para vocês, não aconteceu isso não, tá? Então não se preocupem em purificar, mas vamos imaginar que eu chego para vocês e falo, eu bati o carro, tô super chateada. Então o que vocês fazem? Olha, então, Divino Criador, purifique em mim as memórias de chateação, de angústia, de raiva, que eu compartilho com a Letícia. E entra com uma oração, entra com as frases, entra com a forma de purificação que é a melhor, que vocês consideram a melhor para vocês. E é isso que a gente purifica. Não é, por exemplo, uma batida, um assalto, uma doença. Não, a gente purifica. Quando as pessoas vierem reclamando, pergunta, como que você está se sentindo? Então purifica isso. Purifica as memórias que estão gerando esse sentimento na pessoa, que você compartilha com ela, para que vocês duas se libertem disso. Vocês ficam liberadas disso. Deixa eu ver aqui, dúvidas. Então, pensamentos, gente. Vamos ver aqui mais uma coisa aqui. Tá? Então, eu espero que eu tenha respondido, Fabiana, a questão de me esforço na limpeza, mas tem pessoas ao meu redor que reclamam demais. Então, é isso. Reclamou? Pergunta como que ela está se sentindo e faz a purificação da memória que vocês compartilham. Os traumas de infância podem ser superados somente com a limpeza? Olha, então vou falar com vocês o que eu penso, tá? Qual é o meu sentimento em relação a qualquer trauma, a qualquer situação que nós já vivenciamos. Quando nós entramos para um processo terapêutico normal, nós temos
uma orientação muitas vezes de repetir, contar o que aconteceu. O que eu acredito é que contar o que aconteceu é importante para a gente poder pôr para fora e identificar a forma como nós nos sentimos em relação ao que aconteceu. Porque muitas vezes nós não sabemos identificar. Às vezes acontece, por exemplo, um abuso quando nós éramos crianças, um abuso físico, psicológico, sexual, e a gente não consegue colocar isso em palavras. Tamanho é o peso e a dor que isso traz. Então, falar sobre isso é importante para que a gente consiga colocar para fora e verbalizar o que nos aconteceu. A ajuda de um terapeuta nesse momento pode ser importante, porque ele pode nos orientar para que a gente perceba essa situação de uma outra forma. Então, nós podemos acreditar, por exemplo, e isso é algo que eles falam muito, que uma vítima de abuso tem o costume de se culpar pelo que aconteceu. E o terapeuta pode guiar para mostrar que não foi culpa da pessoa. Entretanto, eu acredito que quando nós conseguimos já verbalizar esse abuso e a gente consegue acessar a nossa criança para pedir um perdão a ela pelo sofrimento que ela passou e que continua passando, porque, gente, vamos imaginar, se ela é um porão onde ela está guardando tudo, ela continua passando por esse sofrimento constantemente. E ela somos nós, ela é uma parte de nós. Então, nós continuamos passando por parte desse sofrimento o tempo inteiro. E o que essa criança faz? O que esse porão faz? Ele começa a gerar situações para nós em que essa dor continua aparecendo. Então, a gente tem um conflito com uma pessoa com quem a gente tem um relacionamento. A gente encontra uma pessoa na nossa vida para ser tão abusiva quanto a pessoa que nos abusou quando nós éramos crianças. Por quê? Não é que a gente fica só repetindo o padrão, mas porque eles precisam se manifestar para que a gente tenha consciência da purificação. Então, eu acredito que quando nós tomamos uma decisão, tá? Então é assim, não, então eu vou fazer o Ho'oponopono, uma hora vai dar certo. Não, eu decido que eu não quero esse trauma mais na minha vida. Eu tenho consciência do que aconteceu comigo e da dor que eu carrego e eu quero libertar a minha criança dessa dor. Eu acredito que é possível fazer a purificação, sim, e se libertar disso, porque você entra em acesso, você acessa uma parte que é essencial para você. É como se você pegasse uma vassoura, uma pá, um saco enorme de lixo, entrasse dentro do porão e fizesse uma limpeza assim, e colocasse isso tudo e o que acontece? O Nirripili pega esse saco de lixo e entrega para a Aumakua, para o sótão, porque a Aumakua faz a conexão com o divino para purificar. Então, esse é um processo de muita confiança. A criança tem que estar muito segura para poder a coisa acontecer. Então, a gente precisa entrar, a mente consciente, o Rani, precisa entrar em contato com a nossa mente subconsciente, precisa entrar em contato com a criança interior e falar com ela assim: você está segura agora. Você acreditou durante muito tempo que para ser amada, ou que amor era isso, e não é. E eu vou mostrar para você o que é o amor verdadeiro. Eu vou amar você verdadeiramente. Vou cuidar de você e você vai ficar tranquila a partir de agora. E quando a gente faz essa declaração e a gente ampara a nossa criança, a gente possibilita que ela finalmente coloque todo aquele lixo no saco, entregue para uma cua e aí a gente faz a oração, né? Divino Criador, eu, minha criança e a Aumakua, minha mente superconsciente, pedimos que essas memórias sejam purificadas, elas sejam limpas. E aí, a partir disso, não acredito que uma vez seja suficiente, dependendo do tamanho do trauma, mas se a gente persiste, se a gente insiste, essa limpeza ela é feita. Então, vamos imaginar um porão que está muito sujo e você começa a limpar, você entrega um saco de sujeira, depois você entrega mais um, depois você entrega mais um, até que aquilo ali não tem mais. Não está ali mais. E aí você faz essa limpeza e essa purificação. Mas eu acredito que o processo inicial é você reconhecer o trauma, saber que ele existiu e saber que você pode acessar a sua criança interior, que vai doer, que vai ser difícil, mas que você hoje, isso é muito importante,
Uma criança, gente, ela é indefesa. Ela não tem como se defender de um adulto que chegue e a ameaça. Mas você é o adulto agora. Nós somos. O Rani é adulto agora. O Rani é a nossa mente consciente. Ela pode entrar em contato e prometer que vai protegê-la. Porque você agora sabe o que é melhor para você. Nem sempre nós agimos de acordo com o que é melhor para nós. Mas isso acontece porque a nossa criança ainda está desprotegida. Ela ainda se sente desprotegida. Ela ainda tem memórias que precisam ser purificadas. Mas quando o Rani entra, e o Dr. Len fala isso também, quando a mente consciente decide assumir que ela não sabe tudo e que muito do que acontece está ali na mente subconsciente, é devido às memórias que estão ali armazenadas, a gente consegue finalmente uma grande transformação, que é Opono. Opono é o equilíbrio entre a mente consciente e a mente subconsciente. E aí o Oponopono é o equilíbrio entre as três mentes. Então, é a mente consciente, a mente subconsciente e a Almakua, porque a Almakua também entra em equilíbrio com todos os outros Almakuas. Então, nós conseguimos manter um bom relacionamento com todas as pessoas, porque eu consigo acessar a Almakua, essa centelha divina que todos nós temos, cada um de nós tem. E isso que é o Ho'oponopono. Eu espero que eu tenha respondido a dúvida da Gilmara. Vamos lá. Como faço para parar com esses pensamentos sobre tudo e todos? Quero ficar livre disso. Gente, olha, pensamento é uma escolha. Nós precisamos escolher o que nós vamos pensar. Pode parecer bobagem, mas a verdade é que pensamento tem que ser uma escolha nossa. Por que é importante fazer meditação? Por que usar o Japamala quando você faz os mantras pode ser algo para te ajudar? Porque como você está concentrado ali na passagem das contas, você não voa com a mente. Porque a mente é assim. Vamos imaginar a Almakua, né? Desculpa, o Rani, que está na casa. Lembra da casa? A parte da casa? Vamos imaginar só a tarefa, o trabalho que dá a cuidar de uma casa. Limpar banheiro, cozinhar, arrumar os quartos, pôr a mesa, receber visita, preparar comida. Só isso já é muita coisa para nossa mente. E não é só disso que a gente cuida. A gente cuida da nossa saúde, a gente lê, a gente vai ao cinema, a gente tem nossos amigos, a gente conversa com outras pessoas. Muitos de nós têm filhos, temos filhos que temos que cuidar, que nós temos que pensar, plantas que a gente cuida, bichos que a gente cuida. Então é muita coisa acontecendo. E se a gente só entra nessa casa e deixa ser levado por ela e pelos pensamentos que vêm dentro dela, a gente perde completamente o controle. E quando um pensamento vem carregado de sentimento, de uma emoção, aí que a gente perde o controle mesmo. Eu li um livro que fala, que é muito interessante, depois eu posso indicar para vocês, é um livro de uma monja budista, e ela fala que pensamentos são como rios. Vamos imaginar a gente na beirada de um rio, bem rápido, com uma corrente muito rápida. A gente tem a opção de ficar na margem e observar esses pensamentos passando. Ó, amanhã eu tenho que ir ao banco, depois disso eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que fazer a lista de compras e eu tenho que comprar feijão. Aqui em casa eles comem muito feijão. Como que gosta de feijão? Acho que eu vou comprar também uns legumes para poder misturar com o feijão. Não, mas eu não sei se eu vou comprar legume, porque amanhã eu não sei se eu vou estar em casa à tarde, aí eu tenho medo de perder. Vou falar em perder, eu fui naquele negócio, eu acho que eu perdi um negócio lá. Pensamento não para. Ele vai embora. E aí, isso significa que você dá um mergulho nesse rio. E aí, você tem uma emoção. Nossa, eu acho que eu perdi um casaco meu ontem. Acho que me roubaram esse casaco. Aí você fica com raiva. E a raiva vem e ela toma conta. Por quê? Porque você começou a pensar na sua compra de supermercado. E aí você lembra do casaco que te roubaram, porque você foi e deixou ele num banco e pegaram o casaco, acabou, e aí você vem com aquela emoção e aquele negócio fica com raiva, e principalmente quando tem pessoas envolvidas. Eu acredito que a pessoa fez isso comigo, ela sempre faz isso, e aí vai.
Pensamento precisa ser parado, a gente precisa sair desse fluxo, sair desse mergulho nesse rio e ir para a margem e começar a observar o pensamento. Vem um pensamento, eu tenho que fazer compra no supermercado. Ok. Agora, nesse momento, eu estou aqui com vocês, a gente está conversando, estou tirando as dúvidas de vocês, é isso que eu estou fazendo agora. Se eu estou dirigindo, eu me concentro de novo na direção. Se eu estou cozinhando, eu me concentro de novo no que eu estou cozinhando. Se eu estou trabalhando, eu me volto para aquilo que eu estou fazendo no meu trabalho. E aí vem outro pensamento. Ah, não, mas fulano é chato demais. Ela fala comigo de um jeito que eu não aguento. Como que a pessoa fala comigo desse jeito? Não, pera lá. Eu estou aqui agora, eu estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa e eu preciso me voltar para aquilo que eu estou fazendo. Então você observa o pensamento, chegando, né, e trazendo às vezes algumas emoções, algumas coisas, mas você se livra dele, você deixa ele embora e continua fazendo aquilo que você estava fazendo. Então, pensamentos, principalmente em relação a outras pessoas, é uma escolha. Nós temos que escolher. Temos que escolher entre manter os nossos pensamentos daquilo que a gente quer, daquilo que a gente está focado em relação ao que a gente está fazendo, ou a gente precisa arcar com as consequências de mergulhar nesse rio. E o Ho'oponopono nos auxilia muito nesse sentido. Ele nos auxilia a repetir as frases, a fazer o japamala, a fazer outras, beber água azul solar, para que a gente possa voltar nossa atenção para a gente mesmo, voltar para aquilo que a gente deseja pensar, voltar para os nossos pensamentos e voltar o foco para aquilo que está acontecendo conosco. Não sei se eu respondi a pergunta, vamos lá. Para esse imã, recebo muitos colegas com problemas diversos, depois do entendimento da técnica do Ho'oponopono, enquanto as situações vão sendo ditas mentalmente, já estou limpando. Isso, excelente exercício. A pessoa vai falando, e você vai pensando, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E ela vai falando, e você vai pensando, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Porque dessa forma, você vai interrompendo também os seus pensamentos em relação àquilo que a pessoa está falando. Porque senão a gente também entra no lugar do julgamento, que é outro lugar que nós temos que aprender a sair. Julgar não é uma conexão com o divino, não é a forma que nós temos de nos conectar com o divino. Nós temos que aprender a purificar. Fazendo essa purificação, a gente faz essa conexão com o divino. Participei, purificarei em mim. Perfeito. Isso, é isso mesmo. Purifique em você. Pessoas que falam com você a respeito das situações dela, elas provavelmente receberam uma inspiração divina do almacua delas e elas conseguiram acessar essa informação de que você é uma pessoa que tem capacidade de purificar aquilo que está acontecendo com elas. Então, agradeça, né, por essa força que você tem em relação a essas purificações e purifique. Deixa ela falar, enquanto ela está falando, você vai falando. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Não entre no julgamento. Nossa, pessoa, não estou acreditando que ela está falando isso. Não acredito que ela não conseguiu resolver isso na vida dela. Não acredito que ela ainda pensa isso a respeito. Não entra nesse lugar. Entra no lugar das frases, de purificação. Esse é o lugar que a almacua quer que você entre. E é por isso que as pessoas chegam até nós, muitas vezes com as reclamações. Porque a almacua dela as orienta para chegar na almacua de pessoas que podem ajudá-la realmente. Que é fazendo essa purificação. Porque como que a gente consegue ajudar uma pessoa que nós nem sabemos quem é? Outro dia eu fui nos Correios e a pessoa da recepção, a caixa, mas ela falou um tanto de coisa comigo, da vida dela. Como que eu vou ajudá-la? Assim, claramente assim, olha minha filha, vamos fazer um atendimento, vamos fazer uma terapia. Por que você não faz desse jeito? Eu não tenho esse poder, eu não sei quem é a pessoa, eu não a conheço. Ela está ali se abrindo, provavelmente por uma inspiração mesmo. Enquanto ela foi falando, eu fui pensando nas frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Divino Criador, purifique em mim as memórias que eu compartilho de dor, de raiva, que essa pessoa está me contando, de preocupação, porque ela estava preocupada com o filho. Então, de preocupação que ela tem em relação ao filho, porque isso também está em mim, essa preocupação com o filho. E ela está ali, colocando para fora. Então,
no meu entendimento, um direcionamento que a Almakua dela, quer dizer, aquele que está ligado com o Divino Criador, fez para que ela chegasse a mim, que através do meu Almakua, para que a gente pudesse encontrar e eu pudesse realmente ajudá-la. Então, faça isso, aproveite para poder também purificar. É isso mesmo, limpa bastante o seu porão, limpa bastante, para que você possa... Ai, que bom, obrigada, gente, que bom que vocês estão gostando. Grande verdade, pensamento é escolha. Temos o tempo todo a escolha de pensar o que é bom para nós, exatamente, nós temos essa opção. A gente tem essa possibilidade. Deixa eu ver aqui mais... Entendi, os pensamentos cabe a mim escolher. Sim, eles vão vir o tempo todo. Nem sempre os pensamentos que vão chegar para nós são pensamentos que nós desejamos. Porque o que acontece? O Rani vai recebendo também as informações através de Uniripili, através do nosso porão. E esse porão tá cheio de coisas, cheio de lixo. E aí esse lixo vai aparecendo. E aí nós vamos pensando, a gente começa a pensar em coisas muitas vezes ruins a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, porque tem coisa lá pra gente purificar. E a gente pode entrar nisso ou a gente pode purificar. Aproveitar a oportunidade desses pensamentos estarem surgindo e pensar assim, gente, meu porão precisa ser limpo. Eu preciso pegar uma vassoura e começar a limpar com as frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. A gente não mergulha no rio e a gente ainda limpa o que está gerando esses pensamentos em nós, né? O que são importantes. Deixa eu ver o que é mais. Como podemos usar o Ho Oponopono para encontrar o caminho certo profissional quando se está com dúvidas? Então, você vai purificar as memórias, limpar o seu porão, para que você possa acessar as informações que a Almakua está mandando para você diariamente. O objetivo no Ho Oponopono é a gente purificar nossas memórias para a gente melhorar a nossa vida através do acesso que a gente começa a ter a Almakua, que é a nossa mente superconsciente, a nossa centelha divina. Então, na dúvida do que você precisa fazer, purifique. Purifique as memórias de angústia, de dúvida, as memórias relacionadas ao que você está sentindo nesse momento em que você precisa decidir a sua carreira, decidir qual caminho profissional você vai tomar. A partir disso, você começa a acessar as informações que a Almakua está te mandando e que estão ali na mente subconsciente, já estão disponíveis para você. Só que provavelmente a sua mente está... Porque eu tenho que escolher a profissão, o que vai ganhar mais? Aí começa a pesquisar e aí compra aquelas apostilas enormes com todas as profissões do mercado, ou então tem várias opções de entrevistas e aí começa a entrar em site de trabalho, aí você entra no LinkedIn e aí você vê aquele tanto de coisa e aí você começa a pesquisar quem está ganhando mais no mercado, quem está ganhando menos, qual profissão não tem umas coisas assim que deixam a gente completamente louco. Isso tudo é o Rani. Isso tudo é mente consciente pensando, e nessa falação toda que a gente entra, a gente não consegue parar um minuto, limpar e ouvir aquilo que vem do coração, que é o que vem do divino, que vem de Almakua. Então, eu espero ter ajudado nessa dúvida. Como podemos fazer o Ho Oponopono para os filhos pequenos? Eu faço para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos. O que eu faço eu compartilho as memórias que eles trazem, que eles carregam neles, de memórias minhas e dos nossos antepassados. Então, eu faço esse acesso à minha criança interior, à Uniripili, pedindo que ela entregue à Almakua as memórias que eu carrego, de vidas passadas, de DNA, de antepassados e que hoje meus filhos também carregam, para que elas possam ser purificadas e transmutadas em pura luz. Então eu faço isso sem precisar necessariamente acessar meus filhos, porque a purificação que acontece em mim, lembra? Limpei meu porão, limpo o porão deles. Então eles não precisam fazer, você faz em você. E aí você pede. Eu peço ao Divino Criador que purifique em mim as memórias de DNA,
memórias de vida dos antepassados e de vidas anteriores que eu encontrei com os meus filhos, para que elas possam ser purificadas e transmutadas em pura luz. Então, banco, supermercado, e aí a gente faz sem precisar acessar os nossos filhos. Pensamentos recorrentes podem ser, devemos continuar limpando com as frases até que eles não voltem mais, é a minha sugestão, tá? Limpe os pensamentos recorrentes até que eles não voltem mais. Tenho tentado o tempo todo fazer essas frases. Hoje, numa reunião, quase não prestava atenção na conversa, concentrada nas frases. É importante a gente também manter a nossa mente consciente alerta, né? Mas também manter essas frases nos impedindo de entrar, talvez, às vezes, até numa confusão, num sentimento de baixa vibração. Depois que fiz os 30 dias de declaração de purificação da minha criança interior, começaram a me procurar e atrair diversas pessoas me pedindo ajudas, reclamando de suas vidas. Alma Cua, você está acessando a Alma Cua. Você está acessando a Alma Cua, o que ele faz? Acessa a Alma Cua de outras pessoas e elas se sentem inspiradas a vir até você, porque você sabe o que tem que ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabe como ajudá-las. Você sabe que é purificando o que há em você, para que purifique o que há nelas. Não adianta, nós vivemos uma grande rede. Nós somos todos irmãos. Nossas relações, elas são muito próximas. Todos nós, todas as pessoas que nos procuram, elas já estiveram conosco em algum momento. Então, seja grato. É uma oportunidade maravilhosa de purificação que está aparecendo para você. E ela não vem à toa. Ela vem com uma orientação do divino. E de seus problemas. Por que isso? Então, é isso, tá? Tem algo muito intrigante que acontece sempre comigo. Quando falo do que acredito de assuntos delicados, fico toda arrepiada. Bom, eu também acredito que somos seres espirituais e que nós estamos conectados com outros seres espirituais que nós não estamos vendo. Pode ser um sentimento, uma sensação que você tem desses seres que estão te acompanhando, né? Isso pode estar acontecendo também. E aí esse arrepio é uma coisa do corpo mesmo, percebendo que esses seres estão aí. Podemos dormir ouvindo o Ho'oponopono? Eu acredito que sim, não tem problema nenhum. Faça a limpeza também enquanto você estiver dormindo. Nosso subconsciente, ele funciona o tempo inteiro. O porão está sempre aceso, sempre funcionando. E quanto mais a gente purifica, melhor. Eu tenho um canal no YouTube, o canal é o Ho'oponopono Anjos. Tem a live que eu fiz ontem no meu grupo do Facebook. Tá lá disponível, e também um vídeo que eu falo sobre a criança interior, como acessá-la e como que a gente pode fazer purificação da criança. Pode fazer para sua neta, eu acredito que é da mesma forma que eu expliquei para os filhos. Purifique as memórias de DNA, de registros de vidas passadas e dos antepassados que você compartilha com a sua neta. Vamos ver. Não tem problema não. Muito bem, então eu espero, tá? Que bom que as explicações estão claras. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a tirar as dúvidas a respeito dessa conexão com o divino, que isso é a nossa mente superconsciente, a Alma Cua, que também acessa as mentes superconscientes de todos nós. E aí, quando vierem pessoas para poder purificar, falar com vocês, lembrem-se, é a Alma Cua delas que está orientando para que procurem vocês, porque vocês já sabem o que deve ser feito, vocês sabem como purificar. Que bom, ótimo, que bom que vocês gostaram. Espero então que tenha ficado claro como que funciona essa conexão com o divino e a importância que ele tem para nós. Que bom, que gratidão. Pode fazer com seu pai, sim, Fábio. Pode fazer e deve. Se ele tinha rancor com o pai, faça isso, porque essas memórias estão no seu DNA. Elas estão lá no seu subconsciente. Então, purifique as memórias que você compartilha com seu pai, de rancor, de tristeza, de mágoa. Faça a purificação. É muito importante. Não é só com as gerações futuras, não, tá? Gerações passadas também. Frases, depois no Instagram, essas frases, posso colocar no Instagram as frases para os filhos, sim. Posso fazer um post específico de frases para a gente fazer purificação de memórias com os nossos filhos. Posso colocar sim. E, então,
é isso. Eu agradeço de coração, mahalo de coração a presença de vocês. Essa live vai ficar disponível, vou tentar salvá-la num aplicativo para que eu possa disponibilizá-la também para vocês assistirem depois, mas ela está disponível por 24 horas. Eu sei que eu falo um pouco rápido, mas é porque eu não sei um pouco da hora e esse Instagram corta a gente de repente enquanto a gente está falando, mas eu prometo voltar também em outras lives e posso colocar no grupo de WhatsApp também, que bom, e aí vou passando para vocês também mais informações. Os praticantes do Ho'oponopono podem não criar mais memórias nos seus futuros descendentes? É muito difícil a gente não criar mais memórias, né? Mas o objetivo é esse, purificar, 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 para que os descendentes não tenham memórias para purificar. Que essa é a evolução da humanidade, essa é a evolução, a nossa evolução que a gente está buscando. Então eu acredito que seja possível, talvez não em uma vida apenas, talvez em várias, sim. Obrigada. Então, Sara, se você pegou só o final, essa live vai ficar disponível 24 horas. Depois, se você quiser assistir para poder tirar suas dúvidas, boa noite, obrigada. E aí, semana que vem eu vou fazer mais lives. Vou falar com vocês também depois a respeito do curso do Ho'oponopono que eu vou oferecer. Eu tenho recolhido as dúvidas de vocês e vocês responderam o questionário. Foi muita gentileza de vocês, agradeço demais. Essa live ela vem também de um resultado da pesquisa que foi feita e a gente vai conversando, vou tirando dúvidas e daqui a pouco a gente volta para conversar mais aqui no Instagram, ok? Mahalo novamente, coração, muita gratidão e até a próxima. Aloha!